E agora a doutora Sasha, que é da área trabalhista do escritório. Chacha Ximenes. Sasha Ximenes Filgueira. Filgueiras. É assim, o trabalhista no escritório, assim, vamos contextualizar, né? Assim, a gente tem aquele coisa com o trabalho. Assim, é claro que é uma área importante, o escritório Ou depende seja, a gente dessas. sentiram preconceito antes mesmo de começar, né? Tem aquela coisa. Tudo bem. Então, a bem da verdade é que nenhum de nós três sócios, tipo, temos a afinidade com a matéria. Mas eu lido Afinidade é a diretamente com o Thiago. Agora é o seguinte, a gente assim, no início do escritório, a gente atuou em causas muito bacanas na área trabalhista, assim, e demandas trabalhistas muito importantes, inclusive, para clientes nossos que, inclusive, geraram outros clientes. Então, é uma questão mesmo de atuar, do direito material, de não afinidade. Essa palavra foi muito bem colocada pelo Gustavo, de não afinidade com o direito trabalhista, e a Sasha veio para ajudar a gente bastante nisso, né? A gente tem algumas demandas são bem complicadas, né, de clientes que são bem delicadas, situações bem delicadas de clientes nessa área. E assim, o pensar no direito trabalhista ele é diferente, eu vejo. Sim. Assim, o encarar o direito sob a ótica do direito trabalhista é diferente. A tua experiência sempre foi em direito trabalhista? Sempre. Sempre foi, adora direito trabalhista. 9 anos que eu atuo nessa área. Como é que foi que isso começou? Começou, inclusive, com uma pessoa que aqui está. Né, doutor Eduardo? O Dudu. Foi lá nos primórdios da faculdade, no Cavalcante Pereira, um escritório que nós trabalhamos. E o primeiro estágio, eu nunca tive contato com a área pública, diferente deles. Acho que são deles, né? Estágio em jornal público. Nunca tive contato com a área pública. Eu sempre soube o que eu queria. Isso é advocacia. Sempre soube que eu queria advogar. E a mosca da advocacia, como diz a doutora Maísa, ela já bisunzou no meu ouvido lá no primeiro semestre da faculdade de Direito. Não, mano. Ixi, espíritos. Não. Então, assim, ao contrário do que todo mundo sente dentro da advocacia, eu nunca gostei de criminal. Nunca. Show. Absolutamente nunca. Ela acabou de falar que ela preconceito, ela já tá. Mas aí vocês têm preconceito com a minha área, porque eu não posso ter com a de vocês. Direitos iguais, né? Até de ter preconceito. Até de ter preconceito, o quê? Enfim. Então eu nunca curti a área criminal. Faculdade, no teu caso do trabalho, desde faculdade já? Desde a faculdade. Eu fui monitora do Jaciel Papaléu, e quem é da advocacia trabalhista conhece esta criatura. Porque ele é famoso por rasgar as becas dos nossos queridos bacharéis em direitos. Exatamente. Então, geralmente, direito do trabalho é uma das últimas matérias que são dadas na faculdade. E ele, junto com a Emília Farinha, são dois rasgabecas das faculdades. Ela é uma querida. Ela foi minha orientadora. Eu amo ela com todo o meu coração. Inclusive, tirei 10. Obrigada, professora, se você estiver me escutando. Então, enfim, sempre enveredei por essa área. Estagiei lá nos primórdios, junto com o Eduardo, né? E... inclusive, não entendo porque ele não advogou na área trabalhista, mas enfim. E nunca saí. Nunca saí. Entrei no escritório e depois abri meu próprio escritório. E, enfim, por falta de experiência mesmo, depois eu acabei sendo contratado por um grande grupo econômico em Belém, o empresário que tinha 4 empresas do mesmo grupo, e assumi o jurídico desta empresa e passei 6 anos trabalhando para ele, né? Demandas trabalhistas majoritariamente? Contencioso trabalhista, não tem outro nome. E, enfim, eu tinha meses que eu tinha 80 audiências no mês. Então, não tem outro nome, contencioso trabalhista. Certo. Mas é aquilo, né? Aquilo que, eu não sei quem foi que falou, mas enfim, já sou a última, todo mundo já falou. Mas é aquela demanda repetitiva, maçante, mas era sempre aquilo, né? Muito volume, muito trabalho. Muito volume, muito trabalho, muitas audiências, mas sempre aquela mesma história, vamos dizer assim. E também foi um dos motivos que me levou a falar, opa, por aqui eu já sei,
por onde eu vou, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que dizer. Vamos mudar um pouco para ver se a gente consegue trilhar novos horizontes. Assim como a doutora Camila, eu me senti na obrigação de procurar novas coisas. Novas experiências, porque aquilo não ia mudar, era sempre ali. Eu entrei na empresa sendo auxiliar jurídica, né? Quando eu entrei, tinha um escritório que era terceirizado, que respondia pela empresa, e eu era interna, mas eu estava ali como figurante, entendeu? Eu auxiliava, mandava documentação, dizia o que estava acontecendo, mas no fim, quem era o responsável pela demanda era o escritório. O escritório terceirizado. É bacana essa tua experiência, assim, de jurídico interno. Jurídico interno, exatamente. Jurídico interno numa empresa que contratava. Então, assim, acaba que quem é jurídico interno acaba tendo uma relação, não sei se eu tô falando, se era o teu caso específico, mas acaba tendo uma relação também de gestão dessa relação. Sim. Desse contrato, de passar o feedback para dentro do grupo, para dentro da empresa, sobre a atuação daquele escritório. Sim. Então acaba sendo a porta de entrada do escritório terceirizado na relação com a empresa. Sim, e muito por causa dessa relação de ser de gestão que o escritório acabou sendo, né, dispensado. Por quê? Porque eu, como pessoa que estava entendendo do que ele estava fazendo, comecei a identificar muitas coisas que eu acho que, assim, a advocacia trabalhista... A advocacia trabalhista, ela, depois da reforma trabalhista, em 2017, ela passou a ser muito mais preventiva do que contenciosa. Certo. Entendeu? Perfeito. Então, a gente tinha que mudar essa mentalidade dentro da empresa. Porque, tipo assim, uma empresa que tinha 4.000 funcionários, em 4 empresas, ela tem, por obrigatoriedade, prevenir a demanda. Porque ela é eminente, assim, nesse volume de funcionários. Exatamente. E assim, o que eu via na postura do escritório era exatamente o contrário. Eu esperava o problema acontecer. Forçar o litígio. Exatamente. Para que ele tivesse demanda, para ele continuasse exercendo a função da forma que ele estava exercendo. E eu não via dessa forma. Assim, a reforma, ela veio justamente para isso, para abrir os olhos do empregador, para dizer, olha, você tem outro tipo de advocacia trabalhista a partir de agora. Então, você tem todas as armas, está aqui, a reforma fez isso. Então, haja de forma preventiva e não de forma contenciosa. Então, eu passei a empregar isso dentro da empresa. E quando eu passei a empregar isso dentro da empresa, o dono da empresa, que nada entende de advocacia... Claro, entende o negócio dele. Começou a ver resultados e falou assim, bom, eu acho que eu não preciso desse escritório agora para fazer isso. Vou lhe nomear como gestora do jurídico. E assim eu passei, em 2018, 2019, a ser gestora do jurídico. Só que assim, logo no início da advocacia preventiva, muitas coisas funcionavam. Depois, como o bom jeitinho brasileiro, que todos, não só os advogados, como todos os brasileiros têm, começaram a transformar a advocacia e enfim, ter armas para burlar aquilo ali. Então foram surgindo novas demandas, exato. Novas demandas que outrora não existiam, entendeu? E aí eu passei a ter mais demandas contenciosas e necessitar um movimento de retorno. Exatamente. E a necessitar de ajuda física para isso. Um braço. E aí foi contratado. Aí o jurídico, que era de uma, passou a ser de 3 pessoas, né? Um outro advogado foi contratado para me ajudar e um estagiário foi contratado para me ajudar. Então, enfim, acordos, o 897 da CLT possibilitou que isso acontecesse, né? 897A. Então, a gente pode fazer acordos infinitos dentro da Justiça do Trabalho, desde que exista 2 advogados, um daqui e outro de lá. Ah, não é só isso que a Justiça do Trabalho faz, não? Não, não é só isso. Sou muito por fora. Inclusive, dentro do CJP, pouco se vê isso, né? Então, isso que me chamou a atenção, já voltando para esse lado, dentro do CJP eu não vejo demandas assim repetitivas, né? Eu vejo muita execução trabalhista, é o que eu vejo, coisa que eu não via lá,
entendeu? Porque, enfim, são a área dos clientes do CJP é outra área diferente dos clientes da empresa que eu trabalhava. Então, foi uma coisa que me chamou a atenção e uma coisa que falou, opa, você já tá... nova. Você já tá confortável aqui. Então, vamos olhar para esse outro lado. E eu sempre me interessei muito pela parte da execução trabalhista, sempre estudei muito a parte da execução trabalhista. E dentro do CJP, eu acho que é o que mais me suga, entre aspas, é execução trabalhista. Então, eu olhei desde a entrevista, quando não foi a doutora Maísa, nem o doutor Gustavo, e nem o doutor Yuri. Eu acho que eu tava viajando. Foi o doutor Tiago. Foi só o Tiago, né? Foi só eu, a Maísa ia participar, mas tu tivesse uma demanda. Foi só eu e o Tiago. E aí... Então a pergunta não foi feita. A pergunta não foi feita. Ainda bem, porque eu não saberia o que eu iria responder.